E aí, galera, vamos lá para a terceira parte desse curso de ESG na teoria, é, promovido e organizado, enfim, pela Terra e pela equipe da Terra. Nessa terceira parte, a gente quer que você se envolva com o tema, né? E a gente está falando de um monte de coisa que antes de falar de ESG propriamente, a gente vai chegar lá, né, na parte conceitual. Mas por que que a gente está falando de tanta coisa, né? Antes de falar de ESG, em termos de definição e conceito e etc. Né? Porque para a gente não vale a pena falar de conceito, de definição e etc., se vocês de fato não entenderem do que a gente está falando, né? Não entenderem a importância disso, a relevância, né? Qual que é o contexto que a gente vive hoje, né? E é um pouco disso que a gente vai falar nessa parte aqui. Né? A gente quer aterrissar para vocês, né, esse contexto e a relevância de tudo que a gente está vivendo, assim, desse processo de transformação, e ajudá-los a entender, né, qual que é o valor disso tudo, porque só quando a gente valoriza, né, que a gente muda, né, que a gente aciona, né, os mecanismos da transformação e da mudança. Enquanto a gente não entender que isso tem valor para a gente, né, e nesse caso é um valor muito relevante, né, que é o da nossa própria sobrevivência nesse planeta, a gente não caminha, né, faltam ferramentas, faltam recursos para caminhar, né? Então a gente vai falar um pouquinho desse contexto, né? Não tem como a gente falar de ESG, valorizar, né, incluir as pessoas e planeta na tomada de decisão das empresas, sem você se conectar e se relacionar com isso, né? E a gente só se importa com que a gente se relaciona, né? Não tem jeito. A gente tem que criar esse vínculo, tem que criar esse mecanismo de conexão mesmo, né? Para a gente poder se relacionar com o tema e, como eu falei, assim, agir nesse sentido, né? Então, se a gente quiser se a gente quer que o ISD seja de fato verdadeiro, né? A gente precisa de fato precisamos nos conectar com a natureza, né, e com as comunidades, com o I e com o S desse tema todo, né? Não dá para ser da boca para fora só, gente. Então a gente precisa entender, né, qual que é o valor desses capitais, né, desse capital natural, desse capital humano, capital social. A gente vai falar desses conceitos um pouco mais para frente, né? Mas qual que é o verdadeiro valor, a verdadeira importância, né, desses aspectos na nossa vida, né? E qual que é o nosso papel mesmo, né? Como seres que fazem parte desse planeta, né? E como seres sociais, de agirmos, né? No sentido de preservar esses capitais, regenerar esses capitais, né? E assim manter as nossas condições de vida no planeta. E aí eu quero fazer, né? Assim, trazer uma perspectiva, né? De que assim é muito importante a gente entender, gente, que hoje, né, a gente tem acesso a informações, a dados, né, a ideias, né, a mecanismos, né, que a gente não tinha no passado, né? Até sugiro para vocês, quem não viu ainda, vai lá ver nosso curso de Nova Economia, onde a gente contextualiza tudo isso, a gente traz, né, esse processo histórico que a gente viveu até aqui, para entender por quê, como que a gente chegou até aqui. Mas tudo isso, gente, é parte de um processo de expansão da nossa consciência, né, como seres humanos, como espécie, tá? E a partir do momento que a gente sobe um degrau nessa escala da consciência, não dá para a gente voltar mais atrás. Né? É que nem aquela história de separar o lixo. Uma vez que você começa a separar seu lixo em casa, gente, não dá mais para juntar o lixo, né? Assim, é incoerente, né? O plástico você não consegue jogar junto com a casca de banana, porque, né, quando a gente passa a entender um pouco mais sobre a destinação disso, né, qual que é o processo de reciclagem, de regeneração, de compostagem de cada coisa, não dá para você juntar mais, né? E é disso que a gente está falando aqui, né? Então, é muito importante a gente entender, né, que a gente precisa passar, né, por uma ampliação, assim, uma expansão dessa consciência para revisar os nossos valores, né? O processo que a gente está vivendo hoje é um processo de revisão nos nossos valores, né? Para ocupar esse planeta, né, e evoluirmos como seres humanos, a gente criou mecanismos que são
degradantes que degradam o meio, né? São mecanismos de extração. A gente, em algum momento, entendeu que a natureza estava aí para nos suprir, né, de minérios, de água, de terra, de floresta, de ar, né, e etc. Os serviços de sustentação à vida, né, os serviços ecossistêmicos, a gente vai falar deles um pouquinho mais para frente. E entendemos que a natureza ela está disponível, né? E que a gente pode se dispor dos seus recursos infinitamente, né? Para alimentar essa sociedade do consumo, né? Exacerbado, a gente falou disso um pouco, né? Nas outras partes, que a gente vê essa movimentação aí do consumo se potencializar, né, ampliar demais nos últimos 30, 40 anos, né, a gente entra naquela coisa de, né, correr atrás do rabo, né, a gente nem sabe mais por que a gente precisa de tanta coisa, mas a gente acha que a gente precisa de muita coisa, né, as famílias diminuíram de tamanho e as casas aumentaram, né, pra caramba de tamanho, mas para alimentar essa sociedade do consumo infinito, a gente também entende que os recursos são infinitos, só que agora a gente já sabe que não são, né? Então, assim, a gente já sabe que não, isso não é verdade, né? A gente já sabe que os nossos recursos, eles são limitados, né? E que a forma como a gente opera nesse planeta, ela pode impactar negativamente a sustentação desses recursos ou positivamente, né? E a partir do momento que a gente entende, né, que esse processo de degradação é finito, né? Porque os recursos são finitos, e a gente começa a valorizar esses recursos. Então, peraí, gente, a água, não é que a gente vai ter água, né, em abundância, podemos gastar, né, o quanto for para sempre. Pô, a gente já está vivendo aí crise hídrica em vários lugares do mundo, em vários lugares do Brasil, né, crises hídricas num grau bem complicado, bem preocupante, né? Então, a partir do momento que a gente tem esse ganho de consciência, que a gente passa a valorizar isso, né? A gente entende que a gente precisa rever, então, esses mecanismos que a gente utiliza até hoje, né? De uso dos recursos naturais, né? De forma como a gente se relaciona com os recursos humanos, né? As questões climáticas hoje, em quem que estão batendo, né? Nas populações mais pobres, menos favorecidas, né? Todo o tema da justiça climática, que dá um curso por si só, né? Porque é um temaço, mas é isso, como que a gente é capaz hoje de não olhar mais para essas questões sociais relacionadas também à problemática ambiental, né? Então, é isso, a gente precisa rever os mecanismos que sustentam, né, a nossa forma, de operar no planeta, né? Como seres humanos, como organizações, como empresas, como governos, né? E aí a gente está falando de uma revisão de valores, né? E para a gente se conectar com isso, né, é muito importante trazer essa perspectiva, né? Essa sociedade do consumo acelerado, ela também é uma sociedade, né, onde a gente vê o aumento de estresse absurdo assim nas últimas décadas, né? Esse aumento de estresse ele é tão alto, né, que todo o brutal crescimento de renda que a gente vê, que é desigual, né? Já falamos disso, a gente sabe que ele é desigual, mas todo esse crescimento de renda que a gente vê que aconteceu nos últimos anos serve apenas para compensar, acaba servindo apenas para compensar esse mal-estar na civilização, né? Porque o estresse também aumentou, a depressão também aumentou, os índices de suicídio aumentaram absurdamente, né? Então, será que essa sociedade, né, do consumo, né, será que o consumo, a valorização da riqueza e único exclusivamente, né, do valor financeiro, né, como bem favorável, bem que a gente precisa e que a gente deve alcançar, é, é benéfica para a gente, né? Acho que não. Eu acho que a gente está vendo que a gente vive uma relação de constante tensão, né? E que aí a gente precisa entender a partir de qual olhar que a gente faz as nossas escolhas, né? Então, essa lógica do ISD, né, e que a gente falou lá na parte um e parte 2, né, de quando que ela foi instituída, o mercado de capitais passa a adotar essa lógica, ela chega para colocar os limites na sociedade do consumo vazio, né? Então, legal, as empresas querem produzir, mas, pô, como que elas estão produzindo, né? Quais são as práticas que elas estão utilizando para produzir aquilo? Eu vou consumir isso, mas eu tenho que saber o que que tem por trás do que eu estou consumindo, né? Tem que ter algum limite, né? Nessa lógica toda, né? Então, o ESG chega para colocar limites na sociedade do consumo vazio e do lucro a qualquer custo,
né? Criando novos mecanismos de valorização dos outros capitais, não só capital financeiro, mas o capital humano, social e natural, né? Com base na natureza, né? Nos mostrando que discutir, por fim, felicidade, né? Porque nós, como seres humanos, a gente tem essa busca, né? Desde que a gente se entende por seres humanos, essa busca incansável pela felicidade, né? Significa refletir sobre o que de fato é importante na vida, né? Então, o que que de fato é importante na tua vida, né? O ar que você respira é importante, né? Os recursos naturais que provém os insumos para o seu negócio, por exemplo, são importantes, né? Os recursos humanos, né, que trabalham contigo e que se relacionam contigo no dia a dia, as relações que você cria, né, de trabalho, né, com a sociedade, com seus fornecedores, com seus clientes, né, são importantes. Que tipo de relação que você quer construir, né, com esses outros capitais também, é uma reflexão que a gente quer que você faça, né? Nós modernos, é verdade, estamos insatisfeitos com a civilização que criamos. Mas me diga, existe alguma sociedade pré-moderna que não queria deixar de sê-la, né? E essa, gente, é a beleza do ser humano. A gente tem uma capacidade absurda de evoluir, né? Esse nosso cérebro, assim, ele é muito maravilhoso. O potencial que a gente tem de conexão, né, espiritual, de trabalhar outros mecanismos além dos racionais também, intuição, né, as relações, a nossa relação com a própria natureza, né? Tudo isso mostra que a gente, meu, ainda está no caminho de evolução, né? A gente está rumando a uma consciência que é muito mais integral, né? Que está muito mais integrada ao todo, né? Então, esse é o caminho que a gente tem por seguir, né? E à medida que a gente avança, né, em consciência, entendemos que a tão desejada felicidade, né, não é somente humana. Assim, para a gente ser feliz, a gente tem que se relacionar com os outros seres, né? A gente tem que se relacionar com o que coabita esse planeta com a gente, né? E tão pouco pode ser encontrada num sofá confortável. Então, meu, se não adianta ter o sofá, sabe? A gente tem que correr atrás, tem que se mexer, né, para fazer tudo isso acontecer. É na responsabilidade consigo, com os seus e com o todo que o caminho humano será fundamentado daqui para frente. Não é no individualismo, né? Não é no ego, não é no olhar para mim e para o meu bolso, sabe? Descobrimos que o nosso futuro é comum a todos os seres do planeta, né? Então, se a gente, que somos os seres que desenvolvemos, né, essa capacidade cognitiva mesmo, né, e de uma forma muito potente, isso é maravilhoso no ser humano, né, se a gente não se conectar né, com os demais, é a nossa sobrevivência, né, que está em xeque, porque o planeta ele vai seguir aí de alguma forma ou de outra, né. E aí a gente entra numa perspectiva de Brasil, né, que eu acho que é muito legal a gente trazer, né, isso. O Brasil, ele é o único país do mundo que detém ainda 68% das suas florestas primárias, né? Ele é formado por 6 biomas, por muita biodiversidade, né? E tudo isso é refletido em muita vida, né? Então, associado a essa reflexão, é muito importante a gente pensar qual que é o nosso papel, né? Vivendo num país como o Brasil, sendo brasileiro, atuando no Brasil, né? Tendo negócios, desenvolvendo negócios no Brasil. A gente vive numa sociedade que é recheada por várias culturas, que tem muita diversidade. Esse é um dos aspectos mais importantes também, né, nessa nova lógica, como a diversidade potencializa, né, as relações. A gente tem um território enorme, né, com uma capacidade empreendedora absurda, um empresariado distribuído por vários setores da economia. Então, a gente tem esse privilégio também no Brasil. O Brasil não é um país único, exclusivamente de um setor. A gente tem setores que são muito fortes no Brasil, né? Mas a gente tem essa distribuição também, apoiado por instituições que funcionam. A gente vive uma democracia, né? Nosso país tem esse privilégio, essa característica, né?
E a gente, dessa forma, acaba sendo um paraíso para exigir, né, gente? A gente é um paraíso para desenvolver empresas com essa lógica, né? O potencial que o Brasil tem, gente, de criar mecanismos, tecnologias, negócios disruptivos, assim, no sentido de geração de impacto positivo, né, para a sociedade e para o meio ambiente, é absurdo, né? Só que a gente ainda tem muita dificuldade de olhar para isso como um valor, né? A gente ainda, assim, infelizmente, o empresariado brasileiro, né, as instituições brasileiras e a política nem se fala, né? Acho que é um tema complicado para a gente falar nesse momento, mas é, a gente tem muita dificuldade de olhar para tudo isso como um valor, né? Então, eu realmente acredito que a partir do momento que a gente olhar para isso como um valor, que a gente entender o potencial do nosso país nesse sentido, a gente vai fazer uma viradinha de chave para um outro caminho, né? Então, o convite que a gente faz aqui, né, para vocês, é para a gente olhar para os formatos pré-estabelecidos, né, e nos desafiarmos a criar novos formatos, né, a transgredir esse status quo e buscar, né, outros formatos também e uma maneira de ocupar essa agenda, né, do ESG, que é global, de uma forma muito potente, porque a gente tem esse potencial no Brasil, né? As mudanças climáticas, né, elas representam um dos maiores desafios que a humanidade já vivenciou, né? Então, a gente precisa ter a noção do grau de relevância disso que a gente está vivendo. Gente, não é pouca coisa, né? Infelizmente, as minhas filhas, tenho 3 filhas, uma de 9, uma de 7, uma de 6 anos, a infância delas está sendo um mundo muito mais difícil do que foi a minha, né? Eles são crianças que estão crescendo com uma crise climática que só aumenta, né? Com desafios climáticos, consequências dessa crise, né? Assustadores muitas vezes, né? Com cenários muito instáveis, né? Globais, em termos de política, em termos de guerra, né? Em termos de terrorismo, enfim, né? Coisas que a gente, na minha infância, nos anos 80, não vivemos, né? Então, o mundo que a gente vive hoje, ele é um mundo muito desafiador, né? E as mudanças climáticas, além de serem um problema generalizado, ela envolve vários setores da sociedade, né? Que precisam entender a grandeza desse problema, né? Então, a partir do momento, de novo, né, que a gente acessa essas informações, né, esses conceitos, essa noção através da nossa consciência, a gente precisa entender que a gente precisa, que a gente tem que fazer mudanças de hábitos profundas, de consumo e de comportamento, né? E aí eu trago de novo aquela responsa para o consumidor que a gente já falou antes, né? Todos nós somos consumidores e consumimos coisas todos os dias. Nem que seja um alimento, todo dia a gente está legitimando alguma coisa, né? Então a gente tem que olhar para os nossos hábitos e para os nossos comportamentos de consumo, né? É muito importante a gente falar sobre isso. E aí, né, a gente está falando de um mundo onde as emissões de CO2 elas não estão no lugar onde precisam estar, né? A gente está falando de uma situação de aquecimento global, a gente está falando, sim, de uma situação, né, de efeito estufa que não está controlada, né? A gente está muito longe de atingir as metas, né, do Acordo de Paris, infelizmente. Mas a gente está falando também de um momento onde muitos pactos, alianças, coalizões começam a aparecer nesse sentido, né? Então, só não se envolve com isso quem não quer, né? Porque tá aí, você pode ver, na sua cidade vai ter alguém falando disso, no seu estado tem alguém falando disso, no seu grupo, né, de empresas, do setor empresarial, tem gente falando disso. Então, só não segue esse caminho quem não quer. Isso é uma baita oportunidade. Sabe por quê? Porque quem não seguir, gente, daqui a pouco não vai ter mais espaço, não tem mais vez, né? Porque o mercado ele está mudando. Não é rápida a mudança? Não é rápida, mas o consumidor está mudando, o consumidor jovem que está vindo aí, que as empresas querem contratar, né, seus talentos, o consumidor jovem que tá toda a galera do marketing olhando, né, porque esses são os consumidores que o marketing quer atrair, né, para os seus produtos. Eles estão cada vez mais olhando para essas questões e para essas temáticas, né, e tá cheio de negócio.
aparecendo com essa missão, com esse propósito, né, de gerar impacto positivo para a sociedade e para o planeta. Então, gente, embarquem nessa, né? É um momento de muita importância e só o fato de você estar aqui significa que você está na linha de frente, né, dessa batalha. Né? Então, bem-vindos aí ao barco e tamo junto. Próximo módulo, aí sim, próxima parte, né, do nosso curso aqui, aí sim a gente vai entrar com mais profundidade nos conceitos e na teoria do ISD, tá bom? A gente se vê lá.